Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje, nesses episódios que nós vamos lançar aqui em diante, nós vamos abordar um assunto muito interessante e é um lado da ufologia que pouca gente percebe. É um lado assim que pouca gente nota que ele existe e que para mim é o lado mais bizarro, é o lado mais terrível da ufologia, que são as mutilações humanas, casos envolvendo mortes. Não é mesmo, Sr. Fudjek? Isso aí, Mr. PH. É um assunto intrigante, um assunto que chama atenção e é um assunto necessário, né? Um debate que ocorre pouco na ufologia e ainda pior fora dela, né? Então a gente tem que levar esse debate, levar esses temas e trazer à tona, né? Essa realidade, ela não pode ser ignorada. Para falar sobre isso, ninguém melhor do que ele, pesquisador desses temas, desse tipo de caso. Exatamente. Então, novamente aqui com a gente, o especialista no insólito mais macabro da ufologia, Carlos Alberto Machado. E aí? Tudo bem, senhores? Como vão? Beleza? É um prazer estar de volta aqui no programa de vocês. O prazer é nosso, cara. Conversar com você sempre, eu falo com o pessoal que é muito bom, porque a gente começa a bater papo e não dá vontade de parar. Os seus casos, meu amigo, as suas histórias são simplesmente inacreditáveis. Eu vi que você destacou ali o assunto como parte do tema, né? E na verdade ele deveria fazer parte do tema em si, né? Quer dizer, todo ufólogo que pesquisa ufologia deveria também cuidar dessa parte, né? Afinal de contas, ignorar fatos que estão acontecendo não é correto, né? A gente não pode omitir nada, né? Temos que pesquisar tudo que aparece na frente. Exatamente, por mais bizarro, por mais chocante que seja, está aí, está acontecendo e merece ser divulgado. E é exatamente isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. E já deixo um aviso, fiquem atentos, assunto sensível, nós vamos tratar de casos realmente bizarros envolvendo mortes, então fica o aviso. Mutilações insólitas, liofilização, Campinas, Bela Caras, estranha colheita. Acredite se quiser. Machado, antes de começar esse nosso papo, de eu puxar o primeiro caso, eu queria te perguntar por que você optou na sua pesquisa ufológica e mais por esse lado, porque sua pesquisa ela é mais conhecida por esse lado. São coisas, vamos colocar assim, mais sérias, mais chocantes, que tem documentação. A gente vai falar muito aqui de laudo de IML, laudo policial. Então, são casos que envolveram mortes e eu não conheço, assim, outro pesquisador no Brasil que pesquisou tão bem esse lado da ufologia igual você. O que te levou por esse lado e como que nasceu o seu livro Estranha Colheita? Bom, na época, começou, na verdade, por conta da história do chupacabra, né? O chupacabra apareceu a cerca de 25 quilômetros de onde eu morava. Depois surgiram casos até de 9 quilômetros de onde eu morava. Então eu meio que vi na obrigação de ir atrás disso, né? E até então eu pesquisava casuística ufológica normal, como diz você, né? Eram luzes, objetos, abduções, enfim. Eu continuo pesquisando até hoje, na verdade. Mas esses casos de chupacabras apareceram, aí eu resolvi ir atrás. Quando eu tinha terminado a pesquisa dos chupacabras, eu já estava dando palestras e fazendo eventos. Eu fui a um evento de Peruíbe, e lá eu encontrei o Edson Boaventura Júnior, o Saga e outros ufólogos, né, que estavam no evento, e os dois me alertaram para um caso muito estranho que tinha acontecido naquela região, que a gente vai narrar depois, que é o caso Pedro Toledo. Aí foi o primeiro caso que eu tomei conhecimento relativo a esse tipo de situação que a gente vai começar a abordar a partir de agora. E isso me chamou a atenção, eu achei aquilo muito estranho, né, e eu mesmo não imaginava que tinham. Até então a gente conhecia só o caso Guarapiranga, né, que é o caso Billings, na verdade, e a gente não tinha conhecimento de outros casos envolvendo mutilação humana, mas é porque eles estavam sendo
ocultados da população, na verdade. E às vezes nem de propósito. Às vezes estavam sendo ocultados por pura inocência, né? A polícia encontrava casos assim, não conseguia resolver, porque ela não é preparada para esse tipo de situação. E esses casos acabam morrendo no arquivo, ficam insolúveis, né? Que é o que a gente vai abordar a partir de agora. É até muito legal que muitos casos ali, quando você foi pesquisar, as pessoas se referiam como tipo um arquivo X brasileiro, né? O caso Santa Isabel, quando eu fui investigar ele, foi no fórum da polícia. Quando eu fui no fórum, eu lembro que a arquivista que trabalhava lá, ela olhou pra mim e falou assim, vocês vão reabrir o caso do Arquivo X de Santa Isabel. Aí isso me marcou, né? Tanto que eu coloquei no livro, né? Essa parte. Sim. Eu achei bem interessante. Pois é, por isso que eu citei, porque eu li isso e me marcou muito também. Mas vamos lá, eu queria começar puxando um gancho do nosso último bate-papo, que foi o Chupa-Cabras. E no seu livro tem um capítulo muito interessante que é do caso Gribbin, ocorrido em 99, que é uma morte, uma pessoa morreu e foi atribuído ao Chupa-Cabras, né? O que aconteceu aí foi o seguinte, até então a gente não tinha nenhum caso de pessoa atacada pelo chupacabra. Todos os casos que eu tinha investigado em 97 até começo de 98 eram relativos a animais de criação. E a gente não tinha tomado conhecimento de nenhum caso de ser humano. Enquanto eu estava escrevendo o livro foi publicado em 2000, então teve um intervalo, passou 99 e eu tomei conhecimento desse caso. Só que quem me falou desse caso, inclusive, foi um ufólogo lá de Joinville, que ele não está mais nativo, ele se aposentou. E eu lembro que ele falou pra mim, Carlos, tem um caso muito curioso aqui em Santa Catarina, que aparentemente tem relação com os chupacabras e é de um cidadão que morreu. Aí eu achei estranho, eu falei, como assim? E como tinha a ver com o livro que eu tava escrevendo, nessa altura do campeonato, né, o segundo livro, que eu só terminei em 2018, eu resolvi investigar esse caso. Mas a princípio, pro primeiro livro, eu consegui só uma carta de um veterinário que teria analisado o corpo do cidadão para tentar identificar que tipo de animal teria atacado ele, porque para a polícia era um animal selvagem que tinha atacado o cidadão. Bom, aí eu não consegui localizar esse veterinário, mas porque ele nem estava mais em Santa Catarina, ele tinha ido para São Paulo, se não me engano. Mas coloquei a carta que ele fez pro delegado, fazendo análise, né, do resultado que ele tinha, e foi o único caso que eu coloquei no livro que não tinha, fora essa carta, eu não tinha nenhuma outra comprovação, não tinha foto do cadáver, não tinha laudo, nada. Mas publiquei o livro assim mesmo, o primeiro livro, né, o Ódio do Dragão. Aí eu fui a São Paulo mesmo, capital, dar uma palestra no MAN, no Museu de Arte Moderna. Eles tinham um grupo de ufologia de São Paulo que fazia eventos lá, e eles me convidaram para fazer uma palestra sobre os chupacabras naquela ocasião. E eu lancei o livro lá, inclusive. Vendi vários exemplares. E um cidadão que estava na fila veio falar comigo, pediu para conversar depois que eu terminasse os autógrafos, e era justamente o veterinário desse caso, né, de Santa Catarina. E ele gostou da maneira como eu coloquei no livro, e como ele viu que eu estava interessado em pesquisar sobre isso, ele falou, olha, eu vou lhe enviar as fotos e os laudos para você poder ter o caso completo, e se você quiser publicar no teu próximo livro, você está autorizado. Foi o que eu fiz. Aí eu consegui as fotos dele, né, e também conversei melhor com o veterinário, perguntando para ele que tipo de criatura que teria atacado ele, afinal de contas, né. E esse veterinário, ele realmente não conseguiu identificar. Ele é um especialista em animais selvagens, animais silvestres, né? Inclusive ele me arrumou uma tabela de animais silvestres, de pegadas, de rastros, e me explicou como que esses animais atacavam. E ele falou, olha, Carlos, esse cidadão, ele foi atacado pelo menos de duas formas diferentes. Tem cortes que ele apresenta que lembram muito os canídeos, um tipo de canídeo, e tem alguns cortes que lembram felinos. Então é como se ele tivesse sido atacado por dois tipos de criaturas. Ele achou isso muito esquisito, muito estranho. Mas ele falou, na verdade não foi nenhuma coisa nem outra, foi um bicho que a gente não conseguiu identificar. E ele ficou inclusive com medo, com receio, né, de assinar o laudo na época, mas ele foi contratado como um especialista em animal silvestre para poder tentar identificar, porque o médico legista não conseguiu quando analisou o corpo, né? Então chamaram esse rapaz para tentar identificar, e ele também não conseguiu identificar. Ele ficou bastante impressionado, e tanto que ele me procurou lá no dia que eu estava lançando o primeiro livro e pediu que eu falasse melhor sobre esse caso no segundo livro, que foi o que eu fiz, né? Então eu mostrei fotos dele, né, porque ele estava andando sozinho na estrada, voltando para casa à noite, alguma coisa assim, e
foi atacado por alguma coisa, né, na estrada, e foi encontrado só no dia seguinte pela manhã, né, por transeuntes que chamaram a polícia e foram checar. A diferença desse caso para os casos de animais é que esse cidadão, ele não estava com falta de sangue, ele tinha bastante sangue em volta do corpo, né, mas nós temos que levar em consideração dois fatores. Primeiro, que ele era homem, segundo, ou seja, não era fêmea, né, porque eles atacavam geralmente fêmeas quando eram animais, e tiravam sangue desses animais. Como ele não era um animal de criação, eu imagino que eles não se interessaram pelo sangue dele, mas mataram ele de qualquer forma. Ele foi atacado e foi morto, né? Ele estava no meio da estrada, abandonado o corpo. E as fotos são bem fortes, né? Eu coloquei no segundo livro essas fotos. E esse cidadão, ele tem essas características que são diferentes. Mas ele apresenta uma perfuração no pescoço muito similar às perfurações dos animais, né, na jugular. Muito semelhante, tanto que eu fiz questão de colocar no livro, né, um detalhe, e faço a comparação dessa perfuração com uma perfuração de uma cadela que eu encontrei em Adrianópolis, que foi vítima do chupacabra, que também tem uma perfuração muito parecida, e na mesma região, né, do pescoço. Então, essa foi a característica que aproximou ele, inclusive, dos ataques do chupacabra. O diferencial também, tem mais um, foi a data, né, que ele não foi atacado em 97 nem em 98, e sim em 99, quando já não estavam mais sendo atacados os animais. Então, assim, por isso que eu fiz questão de separar o caso, né, do outro livro, e fiz um capítulo apenas para ele, né, nesse Estranha Colheita, e como ele também foi morto, né, e mutilado de alguma forma, eu achei que cabia inserir ele nesse livro, né, que foi o que eu fiz. Olha, eu vou falar pra você que impossível, vocês me desculpem, vocês estão me escutando, impossível deixar essas fotos no Instagram. Impossível. Eu vou deixar o link do livro do Machado na descrição para vocês pegarem e verem as fotos. As fotos desse caso, das lesões que ele sofreu, são muito estranhas. Sim, eu não consegui imaginar uma pessoa ter matado ele. Com esses ferimentos, não. E eu me pergunto também, Machado, se fosse um animal comum, se não teriam lesões mais dilacerantes, como mordidas, marcas de dentes, porque você vê ali cortes limpos. Só tem cortes, né? Só tem cortes. Ele não tem um mastigado, nada? Não, ele só tem cortes e o buraco no pescoço que eu comentei, né? Dos dois lados, que era o buraco que as vítimas também apresentavam. Então é muito estranho o caso dele, viu? A gente percebe que ele não foi morto por um animal predador conhecido, não tem como. O perito ficou perdido, não sabia o que dizer, né? A polícia ficou perdida, o médico legista também não conseguiu identificar. Então, assim, foi um caso realmente muito estranho que ficou nos anais da polícia brasileira como desconhecido. Nós vamos falar também disso para os outros casos, que sempre tem as explicações mundanas e sem sentido pro caso. Nesse caso, eles tentaram dar alguma explicação do que poderia ter causado a morte dele? Então, na verdade, eles só disseram que ele mordeu por conta da falta de sangue, né, da hemorragia que ocorreu. E o veterinário, ele fez esse laudo que eu te falei, não é um laudo, é uma carta, né, que ele mandou pro delegado. Inclusive, o nome dele é Joares Adenilson May Jr., né, e eu sei que ele tá morando em São Paulo agora. Ele é especialista em animais selvagens. Ele não conseguiu concluir, né, com certeza, o que teria matado esse cidadão. Cara, esse caso é muito impressionante, porque choca por ver, igual eu te falei, as lesões. Parece que alguém pegou um bisturi cirúrgico ali e fez vários cortes nele, cortes limpos, precisos. Você não vê, assim, de laceração, porque como um animal morte, novamente focando nisso, ele morde e ele traciona, ele puxa, então rasga a carne. Tem uma dilaceração na carne ali que ela não é retilínea, igual é nesses cortes. Então a impressão que você tem ali é que ele foi cortado ou por um bisturi, alguma coisa assim, ou uma garra muito afiada como uma lâmina, não um dente ou uma pata de um animal predador comum. E as garras eram 3, né? O que coincide também com os ataques do chupacabra, né? Porque a gente também tinha encontrado 3 cortes, né? Próximos um do outro, né? Em alguns casos. Cara, novamente, esse caso me chamou muita atenção porque a gente conversou aqui 2 episódios de chupacabras e eu não lembro de você ter citado nenhum ataque a ser humano, assim, teve um caso de prenderem alguma coisa numa cela, mas ataque envolvendo morte não teve. E você vê isso aqui e vê o que a pessoa pode ter passado, meu amigo, você fica se imaginando o que esse cara não encontrou. Você está ouvindo? Acredite, se quiser.
Bom, vamos lá, vamos continuar no seu livro aqui, porque esse caso é um dos casos que mais me chama a atenção. Eu escutei esse caso a primeira vez no H18, quando você gravou lá com o Ribas e com os Zoucas, e esse caso pra mim virou um dos meus favoritos dentro dessa casuística mais estranha, porque esse caso merece uma atenção, a gente vai conversar sobre ele aqui, eu quero discutir muita coisa sobre esse caso com você, mas como você me falou, esse caso foi o pontapé inicial pro seu livro, com o Saga e com o Boaventura, vocês foram pesquisar esse caso. Então, Machado, por favor, não nos poupe detalhes, que esse caso merece os detalhes, que é muito legal. Como que esse caso caiu na sua mão? Como que foi a investigação e o que vocês descobriram? Então, essa história é bem interessante. Então, como eu falei no início, né, eu fui a um evento lá em Peruíbe, onde eu conheci o Saga e reencontrei o Edson, porque o Edson já era um amigo de longa data. E o Edson já tinha passado por cima uma informação para mim, daí ele falou, agora já que a gente está aqui em Peruíbe, então vamos lá na casa de um policial. Era um policial aposentado. Na verdade, ele era um P2 do exército. Né? Ele tinha esse material na casa dele. Aí nós fomos, ele morava lá no Peruíbe mesmo. Nós fomos fazer uma visita para ele já esperava. Nós sentamos no sofá da sala dele e ele foi nos narrando, né, que ele tinha encontrado um caso a polícia local ali tinha encontrado um caso em Pedro Toledo, que era pertinho de Peruíbe, onde um cidadão tinha morrido dentro de casa com o corpo todo queimado e que tinha uma mancha branca em volta do corpo. E a polícia não conseguiu desvendar esse mistério. Aí eu fiquei escutando a história, daí ele falou assim, você quer ver as fotos? Eu falei, claro. Aí ele se levantou, foi até um armário que tinha ali mesmo na sala onde a gente estava, abriu um gavetão e de dentro ele tirou um envelope amarelo e trouxe esse envelope até a minha presença e me entregou e falou, veja as fotos que estão aí dentro. Daí eu abri o envelope e fiquei surpreso quando eu vi as fotos, né? Na verdade eram cópias coloridas em xerox, né? Mas muito bem feito, assim. E dava para ver perfeitamente, né, o corpo do cidadão, né, do jeito que ele tinha sido encontrado, mas eram poucas fotos, era uma foto do corpo dele, aí uma outra meio repetitiva, né, que era muito parecida, e tinha uma terceira que era um detalhe da perna, bem queimada, né, por sinal. Muito estranho, parecia um queimado assim, como se estivesse dissolvendo o corpo, sabe, naquele pedaço da perna. A perna estava muito preta. Aí, mas o corpo todo estava ali, a gente percebia. E o mais estranho que eu achei nesse caso é que a cor da roupa era possível verificar. Então se via que ele estava com calção vermelho, uma camiseta amarela. Então não chegou a queimar o tecido. Veja que estranho, né? A carne dele foi queimada, mas o tecido não necessariamente. E ele tinha uma espécie de um triângulo no peito. Que furou a camiseta que ele estava usando, inclusive, que eu imagino que foi onde ele levou um raio, coisa parecida, que matou ele, que fez o que fez. Só que o mais esquisito dessa história não é só o corpo dele. Do lado do corpo dele tinha um garrafão com água, e essa água estava podre, ela tinha estragado. Então significava que já aquela água estava há muito tempo ali, mas na verdade não estava. De acordo com a polícia, ele tinha sido morto há uns 2 ou 3 dias. E a água então deveria ser daquele período. E mesmo assim ela estava estragada. Então seja o que for que matou o cidadão, também apodreceu aquela água. E dá para você supor que ele ia usar aquela água para fazer uma galinha, que também estava morta dentro do mesmo ambiente. Ele estava trancado dentro de casa, era uma casa simples, de pau a pique, né? A única entrada era uma porta e um vitrô. O vitrô, inclusive, não permitia passagem para uma pessoa, era um vitrô pequeno. O vitrô estava semi-aberto e a porta estava trancada. E lá dentro estava esse cidadão estirado, morto, dessa forma como eu descrevi, né? O cabelo dele também tinha soltado do corpo, estava todo caído, né? O couro cabeludo. E a mancha branca em volta do corpo. Essa mancha branca é muito estranha. Bom, o dono da região, lá, o dono das terras, né? Lá é uma espécie de um alambique. Eles produziam pinga, né? Pinga para vender em São Paulo. E esse rapaz, ele era uma espécie de um caseiro. Ele cuidava do lugar lá pro proprietário. E ele ficou sem se comunicar com o proprietário por umas 2 semanas, mais ou menos. Aí ele achou estranho e foi lá checar para ver por que o rapaz não estava falando com ele, já tinha uns 3 ou 4 dias. E que eles se comunicavam por telefone na época. E daí foi quando ele encontrou o corpo dele lá, morto dentro da casa. Ele nem chegou a abrir a porta, ele olhou pelo vitrô e viu que ele estava morto, né, no chão. Então ele saiu de lá e foi chamar a polícia. Aí a polícia levou uma maca para transportar o corpo. Só que para chegar nesse lugar é muito difícil. É difícil acesso, né? Eu sei porque eu fui lá 2 vezes. Você vai até o final de uma estrada vicinal, assim, claro, passando por outros lugares. Eu tive que ficar perguntando muito para poder chegar no lugar certo, no endereço correto, né? E quando você chega no final da estrada, final mesmo, literalmente, você dá numa outra chácara, você é obrigado a deixar o carro meio que dentro do mato, assim, do lado da estradinha, para poder não atrapalhar ali se alguém passar de carro. E daí você tem que descer do carro, andar a pé uns 20 metros, e daí tem um rio, e daí essa chácara onde o rapaz morreu é do outro lado do rio.
Só que para você atravessar o rio, dependendo do horário e do dia que você vai, você consegue passar lá por baixo pelo rio. Mas dependendo do horário do dia, não é possível. Às vezes está muito cheio. E então o cidadão que é proprietário da chácara, ele inventou um dispositivo, uma espécie de uma geringonça. Eu não sei como chamar aquilo, mas era um pedaço de tábua preso num cabo de aço que você usava para atravessar uma pessoa de cada vez. E daí tinha uma corda que a gente puxava e você passava. Era até meio perigoso o negócio. Eu achei muito legal no seu livro que você chamou aquilo de Tractana e você mandou o Edson ir primeiro. E então, o Edson também não queria ir, o Edson queria que eu fosse primeiro, aí o Saga também ficou olhando, falou, não, vai você primeiro, Machado. E eu acho que o Edson foi o primeiro que acabou indo. E ele foi, aí a gente viu como é que funcionava, e depois a gente foi também um de cada vez. E o proprietário estava do outro lado, cheio de cachorro lá, esperando a gente, né? Ele puxava uma corda e a gente ia até o outro lado. Depois ele soltava a corda, esse dispositivo voltava para uma roldana que tinha, né? 2 roldanas. Aí a gente subia em cima, não tinha nenhum tipo de segurança, cinto, nada, era um pedaço de tábua, você ficava em cima. Eu até tirei uma foto, coloquei no livro, você deve ter visto. Sim, eu vi. A sua cara de assustado em cima, tipo assim, eu vou conseguir passar. Aí o Edson me puxou e assim por diante. Depois a gente puxou o Saga e nós fomos lá ser atendidos pelo proprietário. Aí ele nos mostrou o local, isso na primeira vez, né? Aí nós vimos a casa de pau a pique, onde ele tinha falecido. O teto era de zinco, né, de metal. Nós checamos para ver se havia algum tipo de raio que tivesse batido ali, porque ninguém mexeu no lugar desde que ele morreu, né? Nós fomos tempos depois, mas mesmo assim ninguém tinha mexido. E ali virou uma espécie de um depósito, porque o novo caseiro que foi contratado pelo cidadão ali, ele não tinha coragem de dormir lá. Então eles tiveram que fazer uma outra casa pro caseiro, né? Fizeram uma casa melhorzinha até. E esse novo caseiro ficava lá. Então eles não gostavam de ficar muito ali por conta dessa situação que aconteceu, que repercutiu na região, né? A morte dele. E esse cidadão, aliás, a polícia, quando chegou lá no local para recolher o corpo dele, que eles levaram na tal da maca, atravessaram esse aparelho estranho, esse dispositivo que eu falei para vocês. Um deles levou a maca junto, e quando eles chegaram do lado de lá, eles simplesmente, a intenção deles era pegar o corpo, colocar na maca e trazer. Só que eles não esperavam encontrar essa situação que eu estava narrando para vocês, né? Que o cidadão tivesse primeiro trancado dentro de casa, eles tiveram que arrombar a porta. Quando eles conseguiram arrombar a porta, eles perceberam que tinha uma galinha lá dentro, morta da mesma forma, uma mancha branca em volta do corpo dela, também queimada. O cidadão estava naquele estado, e eles simplesmente tiraram 2 fotos, que era o final do filme que eles tinham levado para poder registrar pro delegado e no laudo, né? E não fizeram mais nenhuma foto. Daí, aliás, fizeram a última foto do filme, da perna dele, quando eles tiraram o corpo dele para fora para carregar ele de volta, né, na maca. E foi complicado, porque como tinha que passar nessa maca, colocar o corpo dele em cima e tal, deve ter sido bem assim, complicado levar o corpo dele pro outro lado, para poder levar até a delegacia, até o necrotério, no caso. E a polícia, como eu falei, ela não foi preparada para isso, então eles não coletaram amostras do pó branco que estava em volta do corpo dele. Eles só pegaram o corpo, colocaram na maca, tiraram mais uma foto e levaram. E ficou desse jeito, né? E o chão ali é um chão de terra, então, como eles não fizeram uma amostragem, com o tempo ela foi desaparecendo, foi se misturando com a terra, né? Tanto que quando a gente chegou lá já não tinha mais nada. Nós fizemos amostras, o Edson chegou a ver a pH e a salinidade, alguns testes que ele conseguiu fazer na hora ali, e ele constatou, acho que se não me falha a memória, ele constatou um pH um pouco mais alto do que o normal, mas fora isso não tinha mais nada de fora do normal. E na segunda visita que eu fui lá, eu levei um físico junto comigo para ele poder analisar a situação de um raio, se podia ter sido um raio que tivesse caído ali e ocasionado a morte do cidadão e da galinha. Só que não era só esses bichos, né? Não era só essa galinha. Tinha mais uma galinha do lado de fora, com alguns pintinhos que também morreu da mesma forma, também queimados, né? Com uma mancha branca em volta. E a 60 metros dali, eu sei que é essa medida, porque foi a medida que eu fiz, né? Eu peguei uma trena, levei lá. Tem um curral, né? No meio do caminho tem a casa principal, que seria a casa do proprietário. E nesse curral que fica no lado da casa principal, tinha alguns animais que foram atacados também, e mais 2 cachorros. Só que não se sabe se o ataque ocorreu no mesmo dia, isso eles não constataram. A polícia não foi preparada para esse tipo de situação também, né? E eles viram que os cachorros eram 2 cachorros, eles estavam faltando parte do corpo deles, a pele tinha desaparecido, né? A musculatura, vocês viam os órgãos internos expostos para fora, tanto que esses cães eles duraram mais 2 ou 3 meses e acabaram morrendo, provavelmente por algum tipo de infecção, né?
porque eles não foram tratados, não foram cuidados. E então, aí, como a polícia não conseguiu identificar o que estava acontecendo, eles simplesmente pegaram o corpo e levaram, né? Constataram no relatório deles essas mortes desses animais, o garrafão d'água, inclusive a foto que foi tirada, ela foi tirada depois que mexeram no garrafão, tanto que o garrafão estava de pé, de acordo com o laudo, com o boletim de ocorrência, mas aí na hora de tirar a foto, o rapaz se esqueceu que ela estava de pé, porque ele tinha cheirado ela, e ele colocou de volta e colocou ela deitada. Na verdade, ela estava de pé. Então, você pode concluir que o cidadão que morreu, ele provavelmente ia fazer aquela galinha, ia cozinhar ela, depenar ela na cozinha dele, né? Porque tinha um panelão grande no forno, e ele estava no meio do caminho, no caso, né? Estirado no chão. O físico que analisou o teto para ver se tinha algum raio que pudesse ter penetrado na região, ele concluiu que não, né? Que não tinha nenhum tipo de perfuração. Inclusive, do jeito que estava construído a casinha, ela estava funcionando como uma gaiola de Faraday. Se desse um raio ali, o raio teria se expandido e não entraria dentro da casa de forma nenhuma. Muito pelo contrário, ele estava mais protegido ali do que qualquer outro lugar. Então, ele também não conseguiu identificar nenhum tipo de raio de tempestade, pelo menos. E também ficou confuso, porque eu perguntei para ele o que você acha que pode ter acontecido, e ele realmente não soube. Até hoje ele tá transtornado com esse caso e não sabe me dizer o que realmente aconteceu ali, né? Então aí a gente parte para o campo das hipóteses, né, para tentar justificar. O Edson localizou uma BO da Polícia Civil, Polícia Metropolitana, perdão, da região ali de Peruíbe, e onde consta um relatório de policiais que chegaram a ver OVNIs na região por conta de outras pessoas que chamaram a atenção deles, né? Eles foram atender um chamado de pessoas que estavam avistando objetos voadores não identificados. Eles acabaram vendo também, daí tiveram que fazer uma BO. E o objeto que eles estavam vendo, além de ser na mesma época que o cidadão lá morreu, José Marlon de Souza era o nome desse rapaz que morreu, o objeto estava indo em direção àquela chácara lá de Pedro Toledo. Então, assim, até testemunhas de OVNIs na região a gente tem, na mesma época. Machado, o interessante nesse caso, te interrompendo aí, é porque quando você pega e escuta o caso, aí você escuta que encontrou a pessoa lá carbonizada. Uhum. Mas pegando as fotos do seu livro e olhando, você vê que ela não está, assim, realmente carbonizada. Parece que ela foi, vamos ver se você entende essa palavra, liofilizada. Toda a água do corpo dela foi retirada. Isso, eu acho que isso caberia mais. Exato. Ficou parecendo, cara, que tirou toda a umidade do corpo dele, ele ficou ali na pele, osso e a carne seca, mas a roupa dele estava praticamente intacta. Exato. É quase como um efeito micro-ondas, né? Exato. Agora, será que um raio poderia fazer uma coisa dessa? Eu acho que não, né? Um raio elétrico, você fala de tempestade? Não. Sim? Não, acredito que não, mas por isso que eu levei o físico lá para poder dar uma olhada, e ele chegou à mesma conclusão, que não teve como ter sido um raio que aconteceu aquilo. Quer dizer, um tipo de raio provocou a morte dele, mas não um raio natural, vamos dizer assim, comum. Dá a impressão que foi um raio artificial, né? Isso sim, aí que eu ia chegar no campo das hipóteses que eu comentei com você. E foi o que atingiu ele, dá a impressão que primeiro atingiu ele quando ele estava de pé, quando ele estava carregando a tal da garrafa para fazer a galinha. Ele deve ter entrado na casa com a galinha, fechou, trancou, pegou o garrafão de água, que ele tinha pego ali na fonte, lá fora, e entrou, né? E quando ele estava indo em direção ao fogão, esse raio que atingiu ele, que provavelmente atravessou o teto e não atingiu o metal que estava ali, pegou a cabeça dele, derrubou ele, e daí, depois que ele caiu, ele continuou sendo atingido. Porque tem esse triângulo no peito, né? Que provavelmente foi a localização onde o raio estava pegando. E daí desenvolveu esse processo no corpo dele que fez essa mancha branca ao redor do corpo. Essa mancha lembra um pouco aquele desenho em giz que o pessoal faz em filmes americanos, né? Pra quando tem um corpo no chão. Só que era mais largo. Era como se fosse uns 5, 6 raios de giz, né? É como se pegasse o giz de lado, né? E fizesse o desenho. O que me aparenta, vendo essas marcas ali, é que quando o raio bateu e a umidade começou a sair, meio que escorreu para as laterais e fez aquele formato ali com, sei lá, algum líquido que escorreu do corpo, que foi saindo e fez essa marca em volta. Corpo, né? Sim. Exato, sim. Pode ser. É possível, mas só que para ter certeza disso, teria que ter sido feito uma análise do pó, né? Para poder fazer uma análise no laboratório e a gente ter certeza disso. Então a gente só tá ficando no campo das hipóteses mesmo com relação a essas conclusões, né? Infelizmente. O ideal era ter feito uma coleta daquele pozinho branco e daí a gente faria uma análise no laboratório e poderia
tentar descobrir o que era. E daí poderia chegar a uma conclusão mais específica, mais acertada. Ele foge completamente dos casos de combustão humana espontânea, porque algumas pessoas chegam a falar isso pra mim. Ah, não, mas é um caso de combustão. Eu digo, não tem nada a ver. Combustão humana espontânea, a pessoa fica só com as extremidades aparecendo, só a mão e o pé, o resto do corpo vira pó, vira cinza. E nesse caso, o corpo dele tá inteiro ali, você vê que tá... Tanto que eles pegaram ele pra colocar na máquina. E só o pé dele que dá a impressão que ele ficou carbonizado. Mas é como você falou, o corpo, na verdade, ele foi desidratado, né? Foi retirado. Como é que o termo que você usou, eu achei bem interessante. Liofilização. Isso, liofilização. Ele foi liofilizado, né? É como se tivesse retirado toda a parte líquida do corpo dele, exatamente. É bem estranho. Putz, nem fala no modo estranho, porque, vamos lá, a gente sempre fala aqui de casos ufológicos, muitos casos ufológicos, a gente até falou disso lá, até aquela inocência de você chega e tem um contato amigável, passa uma mensagem, proteja o planeta, salve o mundo. Mas nesse caso, a gente não tem um relato dos seres, não tem nada, não tem uma causa assim, o que eles foram fazer ali. Eles chegaram, tocaram raio em tudo, mataram um tanto de bicho, mataram o cara, tocaram o terror e... tchau. Não tem um fundamento, saca? É isso que me deixa, assim, mais instigado nesse caso, que me deixa mais curioso com esse caso, porque não tem um propósito. Pois é, e tem um casal também, né? Tem um casal vizinho ali, da última chácara, que eu inseri nesse capítulo, que também chama atenção, né? É um casal que, segundo o casal, eles levaram um raio e eles foram vítimas de raio, de acordo com a opinião deles. Mas eles não viram nada, eles estavam... Agora, imagine a situação, eles estavam deitados na cama, dentro de casa, com os filhos deitados na mesma cama, uma cama de casal, os filhos eram pequenos, ficavam pro outro lado, e o casal pro um dos lados. Só o casal foi atingido, os filhos não. Segundo a proprietária, ela tinha um ferro de passar, isso. Era um ferro de passar que, de acordo com ela, o ferro de passar chegou a derreter. Por isso que ela concluiu que devia ser um raio. E a cama deles era uma cama era aquelas armações de metal. Então, a princípio, eles pensaram nisso, né? O cidadão, o marido dela, foi atingido na cabeça. Ele perdeu o cabelo caiu, inclusive, na época, depois voltou aos poucos. Eu até tenho uma foto que eu mostro a cicatriz na cabeça dele. E ela teria levado o que for na parte das costas, de um dos lados, né? Ela até puxou a blusa, me mostrou, eu tirei uma foto também, coloquei no livro. Também ficou com uma cicatriz, como se fosse um teia de aranha que fala. Então, a princípio, dá a impressão que foi um raio mesmo. Só que eu pergunto, como que eles levaram um raio dentro de casa, na cama, né, deitados? E só eles foram atingidos, as crianças não. É outra coisa muito esquisita também. E são vizinhos do cidadão que morreu. Quer dizer, dá a impressão que o fenômeno é muito, muito parecido. Só que nesse caso os dois tiveram sorte e escaparam, né? Agora, ele levou na cabeça, imagine. Ele ficou 2 semanas no hospital. Ela foi atendida mais rápido, eles foram em hospitais diferentes, não me lembro por que foram levados em hospitais diferentes, mas eu lembro que ela ficou uns 2 ou 3 dias só, e ele ficou 2 semanas para se restabelecer e voltar. Eu conversei com os dois, ele parecia normal, assim, conversava normalmente comigo, permitiu que eu tirasse a fotografia, me mostrou a cabeça e tudo, ela também, né, quando eu conversei. E, enfim, eles agiram. Mas eu perguntei pra eles, vocês costumam ver luzes estranhas aqui na região? Porque como eles moram no final de uma estrada, é só mato, do lado de fora mato e montanha, né? E eles confirmaram que eles viam direto objetos lá naquela região. Luzes vermelhas, luzes azuis, verdes, durante a noite, fazendo evoluções perto da casa deles. Então, dificilmente você não vai fazer a relação também com isso que estava acontecendo lá. Mas eles também não viram nada na noite que eles foram atacados por esse raio, né? Vamos dizer assim. Me pergunto também se o rapaz que morreu viu. Será que ele viu alguma coisa ou ele foi atingido e falou, o que é isso? Ele provavelmente não viu nada também. Eu acho que não, porque ele estava dentro de casa também, né? Sim. Fechado, mesmo esquema. Nos casos do chupa-chupa na Amazônia, que eu tenho investigado ultimamente, estou escrevendo o meu próximo livro em cima desse material, fazendo uma análise nesses casos, tem vários depoimentos de pessoas que viram o raio desses objetos atravessando o teto, sem furar, atravessando o teto físico, né, o telhado, e atingindo a pessoa com um raio de luz. Aí você fica pensando, mas não pode ser um raio de luz comum? Claro que não, né? É um negócio que atravessa a parte física que a gente possui, né? Tanto que eu estou trabalhando com a hipótese dimensional do Vallée por conta disso, né? Porque eles conseguem atravessar as coisas físicas nossas como se fosse papel, né? Aliás, nem papel. Como se não fosse tivesse vento. nada ali, né? Como se não tivesse nada. Exato. E aparentemente foi o que aconteceu no caso Pedro Toledo também. Esse raio atravessou a parte física e atingiu o alvo do jeito que ele queria. Tanto no caso do casal, quanto no caso desse cidadão que morreu.
Agora, uma coisa que eu achei muito interessante também é que, quando você estava falando do caso no livro, eu estava lendo, foi falar dos garrafões lá que estavam com água e a água estava estragada. Ela estava já podre. Provavelmente ele pegou aquela água para fazer comida, então seria uma água potável, uma água limpa, que estava num garrafão limpo. O que teria deixado? Vocês chegaram a fazer alguma análise dessa água e o que será que teria acontecido com essa água para ela estragar tão rápido? Lembrando, para ela estragar teria que ter um material orgânico ali dentro, alguma coisa, e passar meses ali em decomposição para chegar no estado que estava. Na verdade a água ela é orgânica, né? Se você deixar a água durante alguns meses parada, ela vai estragar, mas meses, não dias. Então ela tem composição orgânica, né? Ela tem micro-organismos, mesmo que se filtre a água e tal, ela continua sendo orgânica. E faz parte, a gente precisa dela para sobreviver, né? E obviamente a gente usa ela para fazer comida também. Com certeza foi o que aconteceu ali. Só que, como eu te falei no início, a polícia brasileira ela não está preparada para esses tipos de casos. Eles estão acostumados a enfrentar situações assim no interior, um tiro, uma faca, né, uma briga, e não um caso estranho como esse. Então eles não tinham equipamento de laboratório para fazer coleta do pó branco, ou mesmo pensar em, eu vou pegar uma amostra em tubo de ensaio dessa água que estragou para poder analisar. Não fizeram isso. Eles só cheiraram, viram que estava estragado, anotaram no boletim de ocorrência e depois provavelmente jogaram fora o garrafão. Então não conseguimos fazer análise de nada, infelizmente. Depois disso tudo aí também, vocês foram atrás lá da polícia pra tentar pegar algum boletim de ocorrência, um laudo ML. Acho que vocês foram no cemitério também, tentar ver se localizava a sepultura dele. Então, e quando a gente chegou no cemitério, nós descobrimos que, apesar de constar no laudo que ele foi enterrado na região, o corpo dele não estava no cemitério. Ele não foi enterrado lá. E ele não era daqui, ele era do Ceará. Aí eu até questionei se, por acaso, o corpo dele tinha sido transferido para o Ceará. E, de acordo com a polícia lá, não. E nem o pessoal do cartório da região. Tanto que eles me fizeram uma certidão negativa comprovando que o corpo do José Marlone não estava enterrado naquela região, onde deveria estar. Até porque eles não conseguiram contatar a família na época. A família só foi contatada anos depois, né? Eles só descobriram isso bem depois. Então, e o delegado, conversando com o proprietário da região, ele perguntou pro delegado o que tinha acontecido com o corpo do José Marlone, se ele foi enterrado, velado, etc. E daí o delegado falou, fique tranquilo, o corpo do José Marlone foi transferido para Campinas. Para Campinas. Eita, Foi isso que ele falou. Aí nós voltamos novamente àquela velha história do caso Varginha, né? Sim, os casos exatamente. Foram parar no hospital lá em Campinas e tal. Então é um caso estranho que, né, infelizmente não. Eu até pensei, né, em se encontrasse o corpo, tentar uma autorização para fazer mais uma ação, para a gente poder tentar aumentar as pesquisas, mas não, nos deparamos com essa situação, com essa informação, e daí não foi possível continuar também. A gente só conseguiu o laudo do cartório, a certidão, né, dizendo que ele não estava enterrado naquela região. E de acordo com o depoimento do proprietário, o delegado havia dito a ele que o corpo tinha sido transferido para Campinas, que era para ele ficar tranquilo, que eles tinham levado para lá e ele ia ser enterrado lá. Ele tá sendo bem cuidado em Campinas. Isso. Agora, eu tenho uma curiosidade com relação ao José Marlone, que é interessante falar. Por que ele estava trabalhando num lugar tão distante, né? Afastado da civilização, vamos dizer assim, final de uma estrada vicinal, num lugar que você tinha dificuldade, inclusive, de atravessar para poder chegar lá, tinha que passar por aquela geringonça ou atravessar pelo rio para poder chegar lá. E ele estava lá trabalhando de caseiro, sozinho, ficando lá praticamente toda a vida dele, né? A intenção dele, pelo menos, era essa. Acontece que, quando eu consegui os documentos dele na polícia, eu descobri que ele era um foragido da polícia. Ele era foragido de uma penitenciária do Ceará. Ele tinha matado o pai dele. E ele tinha fugido, e fugiu lá do Ceará e veio aqui parar na região sudeste. E ele viu aquele lugar ermo lá e difícil acesso, ele pensou, aqui era perfeito para eu me esconder da polícia e ninguém saber que eu tô aqui, né? Então foi interessante. Até o pessoal fala que foi justiça divina, né? Que aconteceu com ele. Pô, que justiça, hein? Ele foi punido à altura. Poxa, nem fala. O delegado deu um depoimento num programa, agora não sei se vou lembrar o nome do programa, mas acho que foi algum programa que passou numa TV, acho que foi no Star Channel, falando sobre os casos. Eles falaram meio por cima também, não aprofundaram muito, mas o delegado, eles conseguiram localizar o delegado, que eu não consegui localizar na época, ele estava de férias. E o delegado confirma essa história toda, né, e fala da bizarrice do caso, que ele nunca conseguiu entender o que aconteceu, ele já é aposentado, e ele fala que é um caso muito estranho, que ele nunca viu na
na profissão de delegado, né, que ele trabalhou por 30 e poucos anos lá, e ele disse que nunca tinha visto nada assim, né? Ele achou um caso muito estranho. Esse aí é um caso muito estranho, mas pra mim não é o mais estranho que nós vamos falar aqui hoje. Eu acabei de falar que eu não acho o caso de Pedro de Toledo o mais estranho, porque a gente tem o caso Santa Isabel, que é de 99 também, né? Mesmo ano do caso Gribbin ali. E Machado, esse caso aqui, o caso e as fotos, pra mim, são as mais chocantes que estão no seu livro. Eles são os mais fortes. Eu dei sorte de conseguir, porque normalmente essas fotos de polícia, elas não são divulgadas, né, e você não consegue muito fácil. Tanto que a imprensa, quando mostra hoje, né, principalmente com a lei que está agora em cima da mídia, eles não podem mais mostrar situações assim, eles têm que colocar uma censura na frente, alguma coisa assim, porque o caso é muito forte, né, as imagens são muito fortes. Cara, isso aqui eu vou te falar que parece a imagem de um filme de terror, daqueles mais mórbidos. É verdade. Mas vamos lá que esse caso aqui ele merece uma atenção, porque esse caso ele é muito legal, por favor. Então, caso Santa Isabel. Eu tomei conhecimento desse caso, por incrível que pareça, na mídia, na televisão. Tinha um programa, acho que se não me falha a memória, do Leão, aqueles programas policiais que passam no período da tarde, e ele estava falando sobre esse caso e mostrando fotos censuradas na época, claro, mas descrevendo e colocando a bizarrice do caso em questão e falando um pouco sobre ele, mas assim, não aprofundando muito, né, como esses programas fazem. Fazendo bastante sensacionalismo e tal, mas aquilo me chamou a atenção. Aí eu já fui rapidinho, eu consegui uma gravação, eu tinha uma empresa que eu pagava para eles gravarem, eles gravavam 24 horas, qualquer coisa que passava na televisão, e a gente ia lá, escolhia a data, né, o horário, falava o nome do programa e eles te arrumavam uma cópia em DVD. Então eu tenho uma cópia desse programa até hoje. E daí, através das informações do programa, eu consegui localizar o endereço e as pessoas envolvidas no caso. Aí eu procurei lá em São Paulo um amigo meu chamado Fábio Avolio. Ele pesquisava ufologia na época, ele era um ufólogo mais novo, mas ele infelizmente desistiu da área, né? Só trabalha com turismo agora, lá em São Paulo. E o Fábio ele sempre me ajudava. Nós pesquisamos 2 casos ali perto da região de São Paulo. O caso Araçariguama, que a gente pode falar um outro dia também, que ocorreu na década de 40. E esse caso Santa Isabel, ele me ajudou também. Bom, aí como que ele me ajudava? Porque eu não gosto muito de andar de carro em São Paulo. Então, o que eu procuro fazer? Ou eu vou de avião, ou vou de ônibus até São Paulo, e lá eu tento conseguir alguém que tenha carro para poder me levar até o local e a gente poder fazer pesquisa juntos. Foi o que a gente fez. Aí o Fábio me levou de carro até a região de Santa Isabel e nós localizamos primeiro a casa onde aconteceu o caso. E estava fazendo exatamente 2 anos que tinha acontecido o caso, tá? Ou seja, aconteceu em 99, então era 2001. E eu não sabia, eu não tinha detalhes ainda do caso, eu não sabia que a mulher do filho da falecida, ela tinha sido levantada como suspeita, mas nunca foi comprovado nada. Então, mas por conta disso, o casal tinha se separado por 2 anos. E eles tinham acabado de voltar. Então, se imagina, o casal voltou agora, por conta dessa história macabra, que a gente vai narrar em detalhes, e daí chega um pesquisador lá, ou melhor, 2 pesquisadores, né, que eles nunca viram na vida, querendo falar sobre o assunto. É claro que eu fui enxotado de lá, né? Tanto eu quanto ele. E esse meu amigo ficou revoltado. O Fábio, ninguém pode tratar assim a gente, não sei o quê. Eu falei, calma, Fábio, você se põe no lugar dele, né, e tenta entender a situação. Então eu falei, deixa quieto, vamos continuar pesquisando, vamos na delegacia, vamos em outros lugares que a gente tem que ir, e deixa quieto, rapaz. Aí nós não apanhamos o depoimento dele. Na verdade, eu usei a parte do jornal, que ele já tinha dado entrevista, para poder montar toda a história, né? E daí nós fomos até a delegacia. Lá nós encontramos um delegado que coincidentemente, era o delegado que tinha ido na casa dessa senhora quando ela foi encontrada desse jeito. Mas vamos contar a história direitinho, né? Como que aconteceu o caso? Essa senhora, ela já estava doente, né? Ela já tinha um problema de saúde normal, da idade dela, ela estava com quase 80, 70 e alguma coisa. E então o filho já estava meio que psicologicamente preparado para o falecimento dela, né? Ele já estava meio que aguardando porque ela estava muito doente e tal. Então, a mulher do filho ficava cuidando dela, junto com uma criança de 10 anos, enquanto que o filho ficava trabalhando. Ele tinha uma banca de revista na época, em uma cidadezinha próxima de São Paulo ali, e ele trabalhava lá. Então ele saía bem cedo
de madrugada. E ele pedia para que as duas então ficassem cuidando dela enquanto ele estava fora. E era o que elas faziam. Inclusive ela foi fazer um café para a senhora, né? Um chá, uma coisa assim. E quando ela trouxe essa xícara, ela até levou um susto, porque ela viu que ela tinha falecido. Bom, faleceu, paciência, né? Ela não quis ficar ali por conta da menina de 10 anos. Aí ela falou para ela, vamos trancar a casa e vamos sair para ligar pro teu pai para avisar que a mãe dele faleceu. Aí elas fecharam a casa, trancaram com cadeado, saíram, desceram a escada, andaram uma rua, né, subiram uma ladeirazinha, foram até a mercearia na esquina, onde tinha um telefone público. Na época eles não tinham ainda o celular, pouca gente tinha, né? O proprietário da mercearia tinha, mas como ele tinha um telefone público ali, as pessoas procuravam usar. Então ela foi até esse telefone para avisar o filho da mulher que ela tinha falecido. Aí ele agradeceu e falou, então eu vou pegar o agente funerário e vou até aí para apanhar o corpo dela e tomar as providências. Daí ela ficou aguardando, mas ela ficou aguardando ali na mercearia porque ela ficou com medo de voltar por causa da criança de 10 anos, que ela achou que podia ficar traumatizada por conta do corpo da senhora que tinha morrido, da avó dela, né? Então ela achou melhor ficar esperando ali. E o Paulo, que era o proprietário da mercearia, confirmou que ela ficou o tempo todo aguardando. Isso durou mais ou menos 40 minutos do momento que ela telefonou até a hora que o rapaz chegou com o agente funerário. Aí ela desceu com eles, subiu a escada, abriu os cadeados, e o rapaz e o agente funerário foram na frente. E ela ficou com a menina na porta da casa. E de repente ela escutou o marido dela gritar, sendo que ele já sabia que ela tinha morrido. Aí ela achou estranho. Ela falou, mas por que ele gritou? Assustado. Aí ela resolveu ir lá para ver por que ele tinha gritado. Ela pensou, de certo, ele se machucou, sei lá. E quando ela chega lá, ela grita também, porque a mulher estava desfigurada, totalmente sem rosto, só a caveira dela. Não tinha mais pele, não tinha musculação, não tinha língua, não tinha os globos oculares, era só a caveira. E faltava uma das orelhas também. E não tinha sequer uma mancha de sangue. E um detalhe, né? Dá pra ver nas fotos. Ela tá vestida de uma blusinha rosa clarinha, o travesseiro dela é branco e o lençol cobre ela também. Então, se tivesse sido um bicho, um animal, como foi acusado posteriormente pelo médico, que não sabia o que falar, teria que ter sangue, marca, alguma coisa. E o negócio foi limpo, corte cirúrgico no rosto dela. Simplesmente desapareceu o rosto da mulher. Bom, aí virou um caso de polícia, né? Exatamente, porque você pega a foto que tá no seu livro e você vê a foto ali do IML dela, cara, ela não tem rosto mais nenhum. Foi tirado todo o rosto dela, a pele do rosto, orelha, nariz, lábios, olhos, tudo. Tá o crânio dela e, cara, e não tem marca de sangue, não tem nada, tá limpinho assim, você vê cirurgicamente, é uma coisa precisa, não é uma coisa que, se fosse um bicho, igual nós vamos falar mais pra frente, teria deixado marca. O caso é impressionante mesmo. Aí o que aconteceu? Ela ficou assustada, obviamente, daí o agente funerário falou, eu não posso mexer no corpo desse jeito, evidentemente. Daí chamaram a polícia. Daí o delegado foi lá com os policiais e também acharam estranho aquilo, né? E a primeira providência deles, quando eles viram que ela estava sem o rosto, foi de procurar o rosto dela dentro da casa, né? Eles revistaram toda a casa, tentando procurar algum vestígio do rosto dela e não encontraram absolutamente nada. E daí agora que começa a ficar interessante. Quando eles foram pegar o corpo para levar pro IML, eles perceberam que o corpo dela estava mole e quente. Ele não estava frio e rígido como normalmente está e como deveria estar, porque já tinha se passado algumas horas nessa altura do campeonato. E isso aí é uma característica interessante que a polícia não levou em consideração, porque não faz parte da pesquisa deles, mas que tem a ver com a nossa pesquisa do insólito. O fenômeno que aconteceu com ela deixou o corpo dela quente e mole, como se ela tivesse acabado de morrer naquele instante, e não horas antes. Muito estranho. Essa característica é a característica que diferencia casos desse tipo, do insólito, desse fenômeno que eu estou pesquisando, de casos de bruxaria ou de outra coisa qualquer que você imaginar, tá? Que não foi o caso aí. Ela estava trancada dentro de casa, pense. Não tinha absolutamente ninguém dentro da casa. A casa estava trancada. A mulher morta sozinha. Seja o que for que aconteceu, foi durante esses 40 minutos que passou. Uma coisa que eu não falei, que é importante falar, enquanto essa senhora estava lá na mercearia, que ela já tinha ligado pro marido, e o Paulo também, que é o proprietário lá, confirmou isso também, os cães e os gansos, teve um momento que durou uns 10 minutos, mais ou menos, eles começaram a latir do nada. Nesse intervalo de 40 minutos, se não me engano, deu uns 30 minutos, durou uns 10. E eles ficaram fazendo barulho o tempo todo. Os cães, gansos da região, sem ninguém ter passado em uma estrada, um carro, um bicho, nada, sabe? Ninguém viu nada.
essa mulher estava lá no telefone público que ficava do ladinho da entrada da venda, ou o Paulo atendendo, esperando que aparecesse alguém, não apareceu ninguém, e só escutou esses sons, né, dos cães e dos gansos. Posteriormente, o Paulo inclusive confirmou que um cliente dele, um japonês que tinha uma chácara lá, veio depois lá e comentou com ele que achou estranho que os cães dele tinham feito barulho, sem motivo nenhum, que ele achou esquisito e tal. Então, assim, parece que tem relação desses animais que fizeram esses sons em um momento que ninguém viu absolutamente nada, que não passou nenhum carro, nada, mas que deve ter sido o momento em que o fenômeno aconteceu na casa dessa senhora, quando eles estavam retirando o rosto dela, né? Pois é, eu fico me perguntando, o que teria retirado o rosto dela, como que teria entrado lá e pra quê? Pois é, aí a gente entra no campo das hipóteses de novo, né? Porque a polícia brasileira, como eu falei, ela não está preparada para esse tipo de situação, né? Infelizmente. Não é que nem a KGB, por exemplo, né? A KGB russa, eles têm contador Geiger. Então eles analisam radiação, por exemplo, que é uma coisa que podia ter sido analisada nesse caso. É o que eu faria, né? Eu chegaria lá com o contador Geiger e checaria o corpo dela, a região, principalmente porque ela estava mole e estava quente ainda o corpo. Provavelmente tinha radiação lá, né? Eu imagino que algum tipo de radiação que foi deixado no local por conta do fenômeno que aconteceu com ela. Eles devem ter usado algum tipo de radiação, algum tipo de energia que deixou uma radiação no local e que deixou o corpo dela daquela forma, né? Como se ela tivesse morrido naquele instante. Bom, mas a história não para aí, né? A gente tem um outro caso similar que aconteceu também em São Paulo com uma outra mulher. Eu não me lembro agora a data, não sei se você chegou a ver no livro. 9 de setembro de 2000. 2000, isso, foi um ano depois. Essa moça, ela estava tentando voltar para casa, parece que acabou, nessa de procurar emprego, ela acabou conhecendo pessoas que ela não conhecia, pessoas estranhas, né? E deu alguma fatalidade, ela acabou morrendo. Talvez tenha sido vítima até de estupro, não se sabe ao certo, mas o corpo dela foi encontrado ao lado de um viaduto em São Paulo, perto de um colégio, que foram estudantes do colégio que chamaram a atenção da polícia para o corpo dela. Ela estava com as mãos amarradas para trás e jogada do lado desse viaduto. Quando a polícia chegou para coletar o corpo dela, eles também perceberam o mesmo fenômeno estranho do caso Santa Isabel. O corpo dela estava quente e mole, como se ela tivesse acabado de morrer. E sabia-se que ela não tinha morrido ali. Depois eles fizeram a necrópsia e ela tinha sido morta 24 horas antes. Então você perceba que mesmo 24 horas depois de morte, ela continuava apresentando um rigor mortis diferenciado, né? Como se ela tivesse acabado de morrer. Nesse caso, dessa moça, ela também estava sem o rosto, também estava sem os globos oculares, a musculatura, o rosto estava limpo, não tinha mancha de sangue. E faltava também a traqueia dela. Seria o diferencial com relação ao Santa Isabel. Uma das orelhas dela também tinha sido retirada, extraída no caso. E os cortes também eram precisos. Eu assisti o depoimento do médico legista num programa de televisão falando sobre esse caso, e ele também achou isso muito estranho, muito bizarro, e chamou atenção para esse lance do corpo ainda estar quente, quando ele tinha que estar rígido e frio, duro, né? E ele estava mole e quente, e ele chamou atenção para isso. Mas, como eu falei, a polícia não está preparada para esse tipo de situação. Eu acredito que o fenômeno da extração do rosto dela ocorreu depois da morte dela. Eles devem ter deixado o corpo dela lá e depois é que o fenômeno aconteceu. Como no caso de Santa Isabel, né? Ela morreu primeiro e depois o fenômeno veio e ocorreu. Eu ia comentar justamente isso, porque eu notei essa similaridade, né? No Santa Isabel morreu e o rosto foi extraído. De repente, nessa, ela teve esse encontro com esse pessoal do emprego e tal, e aconteceu algum problema, ela foi morta. E depois que ela foi morta, que ocorreu a extração do rosto dela. E depois Ela foi desovada de alguma forma em outro lugar. Isso, eu até suspeito que o rosto dela foi retirado no local onde ela foi desovada, entende? Lá no viaduto. Porque ela tinha sido encontrada mole e quente pela polícia no dia seguinte apenas, né? Quando eles encontraram o corpo dela sem rosto. Então dá pra supor que o rosto dela foi retirado depois que ela foi desovada. Então quem matou ela não foi responsável pela extração do rosto dela, entende? E eu imagino que tem outros casos acontecendo similares a esse. O problema é que toda vez que você pega uma notícia dessa no jornal, tanto no caso de Santa Isabel, quanto no caso de Pedro Toledo, quanto no caso dessa moça que foi encontrada do lado do viaduto, em todos eles, a polícia sempre fala a mesma coisa. Nunca vi isso, nunca vi nenhum caso similar, parecido. Dá a impressão que a polícia não se comunica, que eles não têm acesso a esses casos estranhos. Porque se tivessem, imagine, a Santa Isabel tinha acontecido um ano antes, eles podiam ter feito uma comparação, né, sim, percebido que o fenômeno era similar, exato. Mas não, sabe? Eles simplesmente trataram como se fosse mais um caso, como se fosse o primeiro caso que aconteceu daquele tipo, né? Quando não foi. Será que não veio uma ordem de cima, assim, pra abafar isso, pra não divulgar?
Eu não sei. Isso já foge da minha alçada. O que eu sei é que quando acontecem casos desse tipo, a gente geralmente vai atrás da polícia. Até agora, os policiais têm sido muito bacanas, muito cordiais. Tanto os delegados quanto os policiais que atenderam esses casos, médicos legistas, todos eles me atenderam super bem, foram sinceros, falaram comigo, mas assim, eles têm receio de afirmar coisas que eles não têm certeza. Então, por exemplo, no caso da Santa Isabel, quando eu perguntei pro médico legista o que tinha tirado o rosto dela, ele falou, deixa eu explicar melhor a situação. A gente estava do lado de fora do necrotério. Era um pátio asfaltado. E daí, num canto, tinha alguns policiais sentados, fumando cigarro, conversando, tomando cafezinho, na hora do intervalo. E esse médico, quando estava perto dos policiais, conversando comigo, ele falava que ele suspeitava que eram ratos, roedores e tal. E daí a gente começou a caminhar. A gente começou a caminhar de um lado pro outro. Daí eu falava pra ele, mas não tem marca de rato, não tem marca de mordedura, não tem nenhum vestígio desse tipo. E daí ele confirmava, realmente, não tem, é estranho, é esquisito, mas isso quando a gente se afastava dos policiais. Daí ele afirmava que achava que o caso era bizarro. Inclusive ele disse pra mim que tirou fotos a mais do que eles têm a obrigação de tirar, pra ele em particular, né? Ele pegou uma câmera fotográfica profissional que ele tinha, tirou várias fotos do corpo dela, do rosto, né? Pra tentar descobrir qual era a origem dos cortes, e ele realmente não conseguiu. Ele falou era mais perfeito do que um bisturi, era muito estranho. E ele tinha fotos detalhadas do corte que com certeza ajudariam no meu livro, na minha pesquisa, mas ele não quis ceder essas fotos. Então, assim, a ajuda vai até certo ponto, né? Depois tem um limite, que daí eles ficam com receio e não querem mais colaborar, então fica complicado. A gente, como civil, pesquisar esse tipo de situação é bem mais complicado do que parece. É bem limitado porque você tem acesso a pouca coisa que eles vão liberar. Isso. Agora, nesse caso, e se chegou a olhar alguma coisa, se ela tinha sangue no corpo ainda, se o sangue dela foi todo extraído, porque quando chegaram lá e ela estava sem rosto na cama, a cama branca, a roupa branca, lençol branco, travesseiro branco, mas não tinha marca de sangue nenhum. Não, o sangue estava presente, sim. Tanto que se você for checar as fotos posteriores, as fotos da necrópsia, que daí depois o corpo foi carregado e foi levado para a necrópsia. Quando tiraram as fotos da necrópsia, que eu acho que eu não coloquei no livro, porque elas são mais fortes, você vê as manchas de sangue nas laterais do rosto dela, por causa do movimento que eles fizeram no corpo, entende? Daí o sangue acabou aparecendo. Então o sangue que estava ao redor, ele veio à tona, entende? Mas um pouco também, não foi muito. Mas o sangue estava presente, sim, não foi extraído sangue, não. Foi só a parte musculatura e os globos oculares, né? As partes moles, no caso. A língua dela foi retirada também, tanto no caso dessa senhora quanto da moça. E o da moça ainda mais a traqueia, né? Um pouco mais do que essa senhora do Santa Isabel. Cara, bizarro, viu? Bizarro. Digno de estar no seu livro. Com certeza. Eu acredito que tem mais casos por aí, tá? Tanto que a gente tem mais um que nós vamos narrar daqui a pouco, mas assim, o problema é você chegar nesses casos, as pessoas que sabem deles, saber da tua existência, né? Trazer essa informação para você e também facilitar para você conseguir a documentação necessária para isso, né? Porque tanto no caso de Santa Isabel quanto no caso dessa moça, eu consegui os laudos, né? Fotos, estão no livro, mas tem situações que a gente não consegue, porque barra numa coisa mais complicada, que é o que a gente vai narrar no próximo caso. Ô Machado, então vamos lá. A parte interessante agora, porque esses casos eu conhecia porque eu estou lendo seu livro. Eu já tinha lido seu livro, estou relendo na equipe de gravar. Mas você falou comigo que você ia trazer caso que não entrou no livro. Então vamos lá. Por favor, me surpreenda. O que você trouxe aí pra gente de inédito? Então, tem um caso que eu tinha intenção de colocar ele no meu terceiro livro. Eu até vou citá-lo, claro, né? Mas infelizmente, ele não tem a mesma qualidade, vamos dizer assim, desses outros casos que a gente narrou antes, porque eu não consegui a documentação do caso, né? Mas já vou explicar e as pessoas já vão entender por quê. Eu tenho algumas pessoas que conhecem o meu trabalho, né? E tem alguns fãs por aí. E daí tem um rapaz que é militar. Ele é fuzileiro naval. E eu não posso falar o nome dele. Ele ainda está nativo. E ele me procurou, né, por e-mail a princípio. Depois a gente começou a conversar mais e ele estava bastante preocupado, bastante assustado com um caso que ele ficou sabendo que aconteceu com a turma dele, não com ele diretamente, né, mas com a turma dele, amigos dele que serviram com ele, que também eram fuzileiros navais lá no Rio de Janeiro. Esses fuzileiros foram servir, né, foram ser militares. E daí um deles, um sargento músico da banda lá deles,
ele ficou muito interessado numa história que tem na região de caboclos ali, que moram naquela região, de um tesouro enterrado, aquelas histórias que geralmente tem, né, em situações do interior, assim. E daí ele ficou sabendo disso e ele começou a fuçar sobre isso. E um dos caboclos lá acabou conversando com ele e falou que sabia onde que estava e que podia ensinar ele como chegar lá. Ele acreditou nesse caboclo, pegou os dados, fez um mapa para ele, alguma coisa assim, e daí ele avisou os companheiros dele que ele ia procurar esse tesouro, né? E ele sumiu por uns 2 dias lá, 2 ou 3 dias. E ele acabou retornando, né, e voltou dizendo que ele tinha encontrado algumas pistas. Inclusive ele achou uma... Como é que fala? Poxa, eu não vou lembrar agora, mas é uma peça de metal, de ouro. Ele encontrou realmente, né? Não sei se era ouro ou era prata, mas era alguma coisa valiosa. E ele mostrou essa peça para os militares que serviam com ele, inclusive para os superiores dele, né? E até para esse rapaz que conversou comigo. E para os outros militares que ele conhecia lá também, os outros oficiais, fuzileiros, no caso. E esses fuzileiros até brincaram com ele, falaram, então você vai ficar rico, vai ficar milionário e tal. E ele falou, não, eu vou sim, eu vou voltar lá e vou conseguir achar esse tesouro. E daí um dia, ele marcou um dia lá, X, e ele foi atrás desse tesouro. Ele avisou todo mundo, ele falou, eu tô indo lá e tal. E daí o pessoal falou, não seja louco, né? Você não vai conseguir nada no meio do mato e tal. Mas eles são treinados para entrar no mato, né? E ele resolveu, só que ele foi sozinho. E encarou e foi para esse lugar. Que ele já tinha mais ou menos dado umas dicas pro pessoal, foi atrás desse tal tesouro e não voltou mais. Isso passou uns 3, 4 dias, aí o superior dele resolveu fazer uma busca de salvamento, formou uma busca com os companheiros ali, né? Inclusive esse rapaz participou da busca também, ele estava num grupo e outros colegas dele estavam num outro grupo, que foi o grupo que encontrou o cidadão que tinha desaparecido. Quando eles encontraram ele estava numa espécie de uma planíciezinha, sentado, encostado num tronco. E eles foram em direção a ele, ainda dando oi e tal, porque achavam que ele estava bem. Viemos aqui buscar você e tal, tá tudo bem. Aí acharam que ele estava machucado pelo fato de ele estar sentado. Só que quando eles chegaram na frente do corpo dele, que eles perceberam que ele não estava vivo, estava morto. E pior que isso, ele não estava só morto, ele estava sem o rosto. Também, sem o rosto, exatamente como o caso de Santa Isabel e como o caso da moça que eu comentei. O rosto dele tinha sido retirado, cortado de forma cirúrgica, e eles juram de pé junto que esse cara estava sem sangue, né, nesse caso. Que eles não viram nenhuma marca de sangue em volta do rosto dele, pelo menos. Ele estava sentado, morto, com as mãos em cima, ele estava com o uniforme dele, daquele de mato, né, que eles usam, aquele uniforme malhado, e ele estava com uma pistola na mão, segurando uma pistola numa das mãos, a mão direita. E ele estava numa posição como se ele tivesse, antes de ter morrido, dado um tiro em alguma coisa, em direção à frente dele. Eles foram checar e encontraram um tronco de árvore com o projétil lá, mas nada tinha sido atingido. Isso foi o que eles encontraram. Quando eles encontraram essa situação, eles tiveram que chamar para o rádio um médico legista que veio de helicóptero até onde eles estavam, porque era difícil acesso, para ele poder analisar o corpo, fazer a colheita do corpo, né, colocar numa maca, colocar no helicóptero e levar para o ML, né, deles lá. E foi o que aconteceu. Bom, o que aconteceu com toda essa equipe? Eles voltaram, obviamente, assustados, impressionados com o que tinha acontecido, e na semana seguinte, cada um foi transferido para um local diferente do Brasil. Sério? Sim, que é uma estratégia militar comum, né, que eles fazem quando eles não querem que uma informação seja distribuída. Foi o que aconteceu também com a equipe do Coronel Holanda, lá no caso Chupa-Chupa, na Amazônia, né? Depois que eles retornaram da missão, só o capitão ficou lá e os outros foram transferidos, que eram sargentos, né? Foram transferidos para outras cidades. E eles geralmente usam essa estratégia, é muito comum, né? A Marinha não é diferente da Aeronáutica, não é diferente do Exército. Então eles se espalharam pelo Brasil e esse rapaz acabou ficando lá, porque ele não participou, né, da caçada, mas ele ficou sabendo da história toda, né? E resolveu passar para mim as informações. Só que eu falei para ele, o problema é que você não tem comprovação, não tem documentação, não tem foto, não tem nada. Eu imagino que eles devem ter tirado alguma fotografia, essa equipe que foi lá, né? Mas ele disse que não viu foto nenhuma. Agora, eu não sei até que ponto realmente não existe fotografia. E infelizmente, o contato que eu tinha com ele também evaporou-se. Eu tinha um contato muito intermitente com ele e agora eu não tô tendo mais. Então, eu não sei até se ele não foi transferido também, ou se não foi calado para não falar mais comigo sobre isso. Infelizmente eu não tenho nenhuma comprovação desse caso, mas é um caso que eu garanto foi da forma como eu passei para vocês, né, que foi que me passaram. Cada detalhe. Isso é uma coisa bem, bem estranha mesmo. Esse cara, eu fico imaginando o cara sentado ali, o que ele tentou atirar, cara? Putz. Casos surreais, né?
Machado, só te fazer uma pergunta. Quais as ligações que você vê entre um caso e outro, assim? Um detalhe que tem num caso, que você encontrou em outro? Aquele padrão, assim, que você vai encontrando nos casos. Então, o padrão que eu te falei, que tem a ver com ufologia primeiro, né, a gente pode colocar assim, tem com relação aos animais que se comportaram de forma estranha no primeiro caso de Santa Isabel. Agora, a relação dos três eu não tenho exatamente, a não ser o rosto deles que foi extraído, né? Mas tem, nos dois primeiros casos, como eu coloquei, tem uma característica bem interessante que talvez exista no terceiro, mas eu não tenho certeza porque eu não falei com o médico legista nem com quem pegou o corpo do sargento, é que poderia o corpo dele estar quente e mole também. Se tivesse, seria um ponto nefrálgico, né, que ligaria os casos, e também seria um ponto de identificação para esse tipo de caso, né, que eu acho que é importante esse detalhe. Será que não existe, Machado, uma documentação desse caso arquivada, alguma coisa do Exército? Com certeza existe na Marinha, né? Com certeza existe. O problema é ter acesso a esse material, né? O tempo também, né, decorrido, né? Nós estamos em 2024, se não me engano, esse caso foi em 2002. Você lembra, Jackson? Eu comentei com você o ano de cabeça, agora sim, eu não lembro. E eu tentei olhar nos arquivos lá, mas não tem nada disponível, né? Nessa época, nesse local e tudo. A Marinha e o Exército, né? Os dois são bem complicados nessa questão de documentos. Eu consegui alguns documentos confidenciais da Marinha, mas eles vêm censurados. Só que não vem censurado que nem nos Estados Unidos com a tarja preta, sabe? Eles colocam uma tarja branca pra você não saber que havia uma informação ali. Mas olhando o documento você sabe que havia alguma coisa, né? Então, eles estão fazendo isso agora, de uns tempos pra cá, depois que comecei a solicitar informações lá, né? Se conseguir alguma informação sobre um caso como esse, por exemplo, acredito que vai seguir a mesma lógica. Então, a gente tenta conseguir mais informações, né? Eu pedi ajuda do Jackson, né? A gente estava tentando conseguir localizar algum documento ou alguma outra testemunha militar, né? Que pudesse ajudar a gente nesse sentido. Mas é difícil porque o meio deles ali é muito difícil de você penetrar, sabe? Eles não são fáceis, eles não deixam um civil ter acesso a esse tipo de informação. Acaba ficando entre eles lá. Eu imagino que eles devem ter mais de um caso desse tipo. Para você ter uma ideia, tem um detalhe que eu esqueci de falar. Depois que aconteceu isso, os treinamentos que eles tinham dos fuzileiros antes eram noturnos. Eles tinham treinamentos diurnos e treinamentos noturnos. A partir dessa data, desse caso, os treinamentos noturnos ficaram proibidos naquela região. Eles não podem mais fazer treinamento noturno, só diurno. Caramba. Eu já vou aproveitar. Eu vou aproveitar o espaço aqui, que a gente tem uma galera bacana que escuta a gente. Se você conhece algum militar, conhece alguma história nessa linha que a gente tá falando e quer entrar em contato comigo, com o Jackson, com o Machado, para passar o caso, passar maiores informações, por favor, contribua, divulgue esses casos, vão tentar pesquisar, vão tentar saber o que aconteceu, porque, cara, esses casos são muito bizarros e eu gostaria muito de, tipo assim, nem que fosse uma hipótese mais assim, que pudesse explicar alguma coisa do porquê está acontecendo. Então, se você tem alguma informação, entre em contato. E tem mais uma informação que eu queria dar antes de encerrar, que é com relação aos tais de pelacaras. Não sei se vocês já falaram alguma vez do aqui. Peru, do Venezuela, os né? pelacaras são casos similares a esses que a gente narrou aqui, que aconteceram no Brasil, mas que estão acontecendo no Amazonas, no Peru e na Venezuela, né? Inclusive tem o Choi, né, o ufólogo lá da região, ele tem pesquisado esses casos lá, que eu acredito que são muito similares. Eu até mandei meu livro para ele poder ver e fazer a comparação, pra gente poder trocar algumas figurinhas e eu saber um pouco mais sobre isso, porque a minha intenção agora nesse terceiro livro também é falar um pouco desses casos dos pelacaras, né, que tem relação com essas mulheres sem rosto. Cara, teve ataques recentes lá dos pelacaras. Até colocaram lá que seriam mineiros com jetpacks que estavam fazendo alguma coisa. Uma explicação completamente sem sentido. Eles estão tentando dar umas explicações esdrúxulas, né, pra isso, mas não... O povo não é ignorante, né? Eles percebem que não é por aí, né? E as fotos são meio parecidas com as fotos que a gente tem conseguido aqui também, né? Tomara que apareçam novidades aí sobre o caso. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Então foi isso, falamos de alguns casos de mutilação humana que foram citados no livro do Machado. Ele citou um caso aqui que não tinha entrado nesse livro. Tem outros casos, nós vamos voltar em outros episódios para falar mais sobre isso, que é um assunto que merece mais atenção. Vocês vão descobrir casos aí nos próximos episódios que vão deixar vocês de cabelo em pé.
Machado, muito obrigado pela sua presença aqui de novo. Bater papo com você, conversar sobre isso, cara, é sempre muito bom, dá vontade de ficar aqui a tarde inteira ouvindo essas histórias, que são casos muito legais e que, novamente, como eu já falei antes, diferem muito dos casos clássicos de ufologia aqui, que a gente sempre trata aqui, né? Sim, obrigado pelo convite. Inclusive, eu acabei lembrando agora que tem mais um caso que foi narrado por um policial. Se o pessoal procurar no YouTube, vocês vão ver. Ele narra com detalhes um caso de uma mulher que foi encontrada em São Paulo, não, Rio de Janeiro, perdão. Rio de Janeiro, dentro do apartamento, também sem um rosto, depois que morreu. E até suspeitaram do cachorro dela, ela tinha um cachorrinho pequenininho. Só que o cachorro desapareceu do apartamento. Nunca foi encontrado. O apartamento também estava trancado por dentro. É um caso muito, muito similar aos que eu narrei antes. Mas é isso. Obrigado pelo convite e espero que o pessoal aí, os ouvintes, possam colaborar trazendo mais casos aí pra gente poder investigar e fazer as comparações.